aqui que quando a pessoa ama o dinheiro, que era o caso dessa Dalila, ela foi o quê? Ela seduziu uma pessoa para descobrir o segredo dele. Ela o traiu, porque ela o fez acreditar que ela estava apaixonada por ele, quando na verdade ela não estava apaixonada por ele. Ele havia se apaixonado por ela. Então ela, querido, armou para ele, por causa do amor ao dinheiro. Então, por amor ao dinheiro, a pessoa arma para outra, para prejudicar a outra. A pessoa trai a outra, a pessoa engana a outra. E olha o que aconteceu com Sansão. Um homem que era usado por Deus, um homem que tinha a força de Deus em sua vida, um homem que vencia os inimigos, um homem que estava na fé. E agora esse homem, por ter se deixado enredar por um sentimento, por uma paixão, esse homem cai numa armadilha. Aleluia. E nós vemos aqui como que essa mulher foi usada pelo diabo, pelo inimigo, para poder destruir a vida desse homem. Então olha o que o amor ao dinheiro pode levar uma pessoa a fazer, meu irmão. Pode levar uma pessoa a destruir a vida da outra. Aleluia. Eu quero te mostrar agora um outro exemplo também. Nós vamos lá agora para Atos 5, versículo de número 1. Aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Então você vê aqui que esse casal, eles combinaram, planejaram, nós vamos vender a nossa propriedade, e venderam por tanto, por X. Só que eles combinaram entre si: nós vamos levar para a igreja, vamos levar e colocar lá os pés dos apóstolos. Para a igreja nós vamos levar Y, levar um valor inferior, um valor menor. Mas eles, que já haviam decidido no coração que levar, tinham dito a Deus que ia levar o valor X, o valor do qual havia sido vendida a propriedade. Mas quando chegou no dia, o que eles fizeram? Eles reteram, guardaram e esconderam. Não, vamos guardar aqui, vamos esconder, ninguém está vendo. Então nós vamos levar um valor inferior, menor. E se alguém perguntar para você, você vai responder que foi vendido por esse valor que nós estamos levando. Combinado? Combinado. E foram lá eles. Foram lá para a igreja, foram para o culto. Tá, chegaram lá, querido. Eles pensaram que Deus não estava vendo, que os homens não estavam vendo. Aí você vê a consequência da pessoa que ama o dinheiro. A pessoa pensa que está enganando a Deus. A pessoa pensa que está enganando os homens, mas não está, querido, porque Deus está vendo tudo. E Deus, Ele revela. Deus, Ele revela, aleluia. E Ele revela primeiramente porque Ele não quer que a pessoa se perca. Ele revela, às vezes, dando oportunidade à pessoa de se arrepender e mudar. E mudar. Que a pessoa não venha sofrer as consequências dos seus atos. Então você vê aqui que eles mentiram. Mentiram a Deus e mentiram os homens. Olha o que o amor ao dinheiro faz, né? A pessoa mentir. A pessoa perde o temor, perde o respeito por Deus, perde o respeito, querido, né? Pela liderança, perde o respeito. Então você vê que eles pensaram que não ia dar em nada, que não ia acontecer nada com eles, que não ia ter consequência nenhuma, que eles iam lá, iam levar aquele valor que eles disseram, iam voltar para cá, tudo bem. Mas o que aconteceu é que eles morreram. Eles morreram fulminados. Aleluia. E quantas das vezes as pessoas, às vezes elas morrem espiritualmente, pode até não morrer fisicamente, mas morre espiritualmente por causa do amor ao dinheiro, por causa do seu coração que está no dinheiro. Então nós vemos aqui o exemplo desse casal. Então eu quero também citar aqui mais outro exemplo,
que fala a respeito de Jesus. Aleluia. Vamos lá em Mateus 26, 14, que diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas, que era um dos 12 apóstolos, que estava ali sempre em companhia de Jesus, aprendendo, sendo ensinado, instruído na sã doutrina, nas palavras do Senhor Jesus. Querido, Judas então toma uma decisão, porque ele pensou que seguir Jesus, não vai me trazer vantagem nenhuma, não está me trazendo lucro nenhum, não está me trazendo vantagem nenhuma. O que eu estou ganhando com isso, seguindo Jesus? O que eu estou ganhando com isso? Então, querido, ele fez o quê? Ele se vendeu. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, ela se vende. Ela é capaz de se vender para prejudicar o seu próximo, para prejudicar a obra de Deus, para prejudicar outras pessoas. Ela é capaz de se vender. Então, ele chegou para os sacerdotes e falou: quanto vocês vão me dar? Vocês vão me pagar quanto? Eu quero saber quanto vocês vão me pagar se eu entregar ele a vocês. Se eu disser para você quem é a pessoa que vocês estão procurando, quem é Jesus, quanto vocês vão me dar? E eles falaram, combinaram, pagaram-lhe 30 moedas de prata. Pagaram 30 moedas. Aí você vê que o amor ao dinheiro, o amor dele não estava em Deus. O amor de Judas não estava em Deus, não estava em Jesus, não estava na palavra. O amor de Judas estava no dinheiro. E quando o amor está no dinheiro, a pessoa vende. A pessoa se vende, a pessoa vende o seu próximo, como os irmãos José que venderam seu irmão. A pessoa vende, querido. Quantas pessoas aí, que existe caso de pessoas, de mães, de pais que vendem seus filhos? Vende seus filhos. Vende os seus filhos para poder tirar os órgãos. Vende os seus filhos, querido, para poder ser oferecido em sacrifício. Há pessoas que pegam criança para adotar, mas com o propósito depois de vender essas crianças. Com o propósito de vende seus filhos para a prostituição. Então nós vemos isso. Olha como que o amor ao dinheiro, ele causa tanto mal na vida do ser humano. Ele destrói vida, ele destrói família, ele destrói casamento, aleluia, ele destrói, querido, relacionamento, ele destrói a vida das pessoas, o relacionamento da pessoa com Deus. Agora aqui em Mateus 27, abra aí Mateus 25. Mateus 27. Aqui fala que os principais sacerdotes e fariseus, eles foram à presença de Pilatos. Após Jesus ter sido sepultado, então eles se lembraram que Jesus havia dito que ele iria morrer, que ele ia ser crucificado, ia morrer, e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E os sacerdotes, então, fariseus, se lembraram dessas palavras. E eles foram à presença de Pilatos e falaram: ele disse que vai ressuscitar. Então você providencie uma escolta de soldados para colocar lá no túmulo dele, no sepulcro dele, para que isso não aconteça, para que seja impedido. E assim foi feito. E diz aqui, no capítulo 28, diz assim, versículo 1: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se tivessem mortos. Então, quando os guardas que estavam lá vigiando o sepulcro lá de Jesus viram o anjo, eles desmaiaram, perderam o seu sentido, desmaiaram. E diz aqui no versículo 11, e enquanto elas iam,
eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Ou seja, quando esses guardas voltaram assim, eles foram dizer ao sacerdote o que havia acontecido. Que um anjo havia aparecido lá, diante, na frente do sepulcro, e que eles, queridos, haviam desmaiado de medo. De medo eles desmaiaram. E haviam anunciado e falado que Jesus havia ressuscitado, que um anjo apareceu lá para abrir o sepulcro, tirar aquela pedra. Então eles falam aqui, no versículo 12: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro ao soldado, recomendando-lhe: diga isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estavam dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e falaremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Olha o que os sacerdotes e os fariseus fizeram. Eles ali compraram esses soldados, subornaram, deram dinheiro, falaram assim: estamos pagando vocês, dando dinheiro para que vocês fiquem com a boca fechada. Vocês não vão relatar o que vocês viram, o que vocês presenciaram, porque eles viram querido anjo. O anjo havia sido enviado por Deus para remover a pedra e anunciar às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Olha o que o amor ao dinheiro faz. Esses soldados se calaram. Eles, queridos, encobriram a verdade. Eles mentiram, disseram um falso testemunho, porque eles começaram a propagar, confirmar que os discípulos, acusando os discípulos. Não, os discípulos vieram aqui de madrugada e roubaram o corpo de Jesus. Eles que roubaram o corpo, né? O corpo deles desapareceu porque eles vieram e roubaram. Olha o que uma pessoa que ama o dinheiro é capaz de fazer, querido. É capaz de dar um falso testemunho, é capaz de enganar, de mentir, né? É capaz de prejudicar, de encobrir a verdade. A pessoa sabe a verdade, mas não fala a verdade. Por quê? Porque se vendeu. Eles se venderam. Eles se venderam, irmão. E tem pessoas hoje que se vendem, querido. As pessoas se vendem por amor ao dinheiro. Aleluia. Então, por amor ao dinheiro, né, a vida das pessoas está sendo destruída. Destruída. Aleluia. Glórias a Deus. Olha aqui para nós encerrarmos. Abra lá em Josué. Aqui diz o quê? Que os filhos de Israel, eles foram, né? Quando eles foram entrar na cidade de Jericó e guerrear contra os valentes soldados da cidade de Jericó, eles lutaram, venceram, e a ordem de Deus era que a cidade, ela estava condenada e ela deveria ser queimada. E os despojos, o ouro, a prata, aquilo que havia de valor, as riquezas, de precioso, eles não deveriam pegar para si. Essa era a ordem, a instrução que todos os valentes, todos de Israel sabiam. Eles já estavam instruídos que não deveriam pegar para si, colocar a mão na prata nem no ouro. Então, o que aconteceu? Eles venceram a batalha da cidade de Jericó, e quando eles foram guerrear contra essa cidade chamada Ai, eles perderam a batalha. Eles foram com um número bem inferior para lutar contra os soldados de Ai, porque eles já pensavam: lá a cidade é pequena, então a vitória vai ser certa, a vitória está garantida, Deus está conosco, está na nossa frente, vai nos dar a vitória. E foram eles lutar contra os valentes de Ai. Só que quando eles chegaram para lutar, querido, o que aconteceu? Eles retrocederam. Eles fugiram diante dos valentes. Fugiram. Retrocederam. Alguns caíram mortos na batalha. Foram feridos e morreram. E quando
eles voltaram derrotados, Josué, sem entender o que estava acontecendo, o porquê que eles haviam sido vencidos pelos valentes de Ai, e Josué então vai buscar Deus, pedindo a Deus uma resposta. E Deus então responde a Josué: porque os filhos de Israel colocaram a mão naquilo que era condenado, que não era deles, porque a prata e o ouro deveriam ser santificados, consagrados e dados a Deus. E o que aconteceu? Esse homem chamado Acã, ele diz que quando ele viu uma capa babilônica, ele viu ali aquela quantidade de ouro e de prata, ele foi e pegou para si, querido, a cobiça dele. Diz aqui no 19: então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Deus, e conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estou escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo até a tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor, queridos. E esse homem morreu apedrejado, ele e toda a sua família, sua esposa, seus filhos foram condenados. Por quê? Porque já haviam sido instruídos pela palavra de Deus, e eles foram lá e ele mesmo disse: eu pequei contra o Senhor, eu cobicei a prata e o ouro, a capa babilônica, eu peguei para mim e levei para minha casa, e levei, escondi lá. Mas nós não escondemos nada dos olhos de Deus. Então você vê aqui que esse Acã, ele não amava o Senhor, ele não amava, ele amava o dinheiro. Porque na primeira oportunidade ele foi tentado e ele falou que eu cobicei e peguei, colocou a mão naquilo que não era dele, ele cobiçou. Então você vê que o amor ao dinheiro, olha o que o amor ao dinheiro faz a pessoa cobiçar aquilo que não é dela, faz a pessoa querer o que não é dela, faz a pessoa invejar aquilo que não é dela. Então nós precisamos ter cuidado com isso, meu querido, ter cuidado com isso. Aleluia. E aqui em Apocalipse nós vamos encerrar agora, 3, versículo 14, diz aqui que o Senhor Jesus, ele escreve uma carta ao anjo da igreja de Laodiceia, e diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para te vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, essa igreja, ela dizia que ela era rica. Era uma igreja as quais os membros, as pessoas que eram a igreja naquela localidade eram ricas. Aquela igreja era uma igreja rica, próspera, não tinha falta de nada, não tinha. Mas, querido, nós vemos aqui
que Deus não estava naquela igreja. Ele estava para o lado de fora. Não estava no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas não amavam a Deus. O que elas amavam era a posição que elas tinham, era a riqueza que elas possuíam, era isso que essas pessoas amavam. Então o Senhor Jesus, ele fala que escreve uma carta a essa igreja, endereçada a essa igreja, ao pastor dessa igreja, né, o anjo da igreja, e adverte, repreende, expondo a situação espiritual daquela igreja. Porque aquela igreja havia deixado de amar o Senhor. E agora estava amando, querido, a riqueza, o dinheiro, a posição, amando outras coisas terrenas, e não a Deus. Aleluia! Então você vê aqui que o amor ao dinheiro fez essa igreja perder a comunhão com Deus. Fez a igreja perder a comunhão. Colocar Deus para o lado de fora, né? O Senhor já estava para o lado de fora. Por quê? Porque quem estava ali do lado de dentro era o amor ao dinheiro. Aleluia. Estavam mais preocupados com outras coisas, com as coisas terrenas, aquilo que eles queriam conquistar, do que em amar a Deus e agradar a Deus e servir a Deus, querido. Aleluia. Né? E essa igreja, o quê? Ela foi repreendida e disciplinada, porque Deus falou: eu estou repreendendo porque eu amo vocês. Por amor a vocês, estou repreendendo para dar oportunidade a vocês de se arrependerem, de se consertarem, de se posicionarem, de mudarem as suas atitudes, os seus pensamentos e voltarem a amar a Deus. Abrir a porta do coração e deixar o Senhor novamente entrar e dominar e reinar e ser o Senhor da vida de vocês. Porque Deus já não era mais o Senhor daquela igreja. Não era mais o Senhor. Ele estava para o lado de fora. E aquela igreja agora tinha outro Senhor. Que o Senhor era o dinheiro, né? O Senhor era o status. O Senhor era a ambição deles. O Senhor era a glória deles. A glória que eles queriam para eles. Então havia outras coisas como o Senhor na vida deles, querido. Então o Senhor Jesus foi lá e corrigiu e repreendeu. E por quê? Porque ele queria que essa igreja fosse salva. As pessoas daquela igreja fossem salvas. Ele falou: ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai também no seu trono, querido. Aleluia. Então Jesus estava mostrando aquelas pessoas que havia tempo ainda de ele se arrepender e se consertar e tirar o coração do dinheiro, aleluia, da riqueza, aleluia. Então, em nome de Jesus, irmão, glórias a Deus. Essa mensagem que eu quero deixar para essa igreja, para mim e para ti, aleluia, para cada um de nós, para que o nosso amor esteja em Deus. Deus seja a prioridade em nossa vida, em nosso coração. Não ame o dinheiro, aleluia, não ame. Ame ao Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu pensamento. Amém? Glórias a Deus. Aplaude e glorifique ao Senhor. Glórias a Deus.